Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém? Amém. Quantos estão felizes aí com Jesus? Glória a Deus. Com frio, sem frio, nós estamos aqui, né? Amém. Glória a Deus. Vamos nessa noite estar falando um pouco aqui do grande homem que Deus levantou entre meio aos seus irmãos. Não sei se tem um termo aqui. Acho que a Camila vai colocar o termo aqui. Mas quantos aqui gostam de sonhar? Quantos aqui já sonhou e hoje já não sonha mais? Tem alguém no nosso meio? Não? Todo mundo ainda sonha? Continua sonhando? E quantos aqui já realizaram os seus sonhos? Amém? A irmã lá atrás. Já testemunhou? Glória a Deus. Mais alguém já realizou o sonho? Gabriele? Já testemunhou seu sonho? Glória a Deus. Rebeca também? Já realizou o sonho, Rebeca? Glória a Deus. Aleluia. Demilson? Mas Deus está realizando até o que eu não sonhei. Eita glória, hein? Deus é bom. Repita comigo assim: Deus ainda realiza sonhos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 37, versículo de número 2 adiante. Eu queria que alguém se habilitasse aí a fazer uma leitura aí para nós darmos continuidade aí, amém? Se quiser ler aqui no telão, fica melhor. Gênesis 37, versículo de número 2. Vamos Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zil, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Amém. Trazia o que aí? Más notícias. Eu vou ler aqui na minha versão hoje mesmo, o 12, o 13 e o 14. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me respostas. Assim o enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. Vou dar continuidade no 15 aqui para a gente ter uma noção melhor. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te onde eles apacentam as ovelhas. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram. Repita comigo assim: e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. 19. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois agora e matemos. Lancemos numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-se das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben:
não derramarei sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mãos sobre ele. Isto disse para livrá-los das mãos dele, para tomá-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, e a túnica de várias cores que traziam. E tomando, lançaram na cova. Repita comigo. E tomando, lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram seus olhos e viram uma grande companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, para levá-los ao Egito. Amém? Amém. Até aqui. Pai, já louvamos, já entoamos, meu Pai, palavras a Ti, neste lugar, na Tua casa, e te peço, meu Deus, usa-me mais uma vez, conforme o Senhor quer me usar. Meu Deus, que possamos entender essa palavra, e que possamos sair daqui mais do que vitoriosos do que já somos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vemos aqui um personagem a qual começou desde o início a trazer uma inveja. Entendemos que Jacó era um homem a qual saiu fugido da sua casa. Amém? Todos lembram? Fugiu, por quê? Ele ofereceu ao seu irmão um prato de comida, o irmão chegou muito cansado e quis trocar ali a primogenitura dele. Muitos falam que Jacó era usurpador. Eu não vejo Jacó como usurpador. Eu vejo Jacó como um homem de grande oportunidade. Um homem inteligente. Mas não é esse ponto que eu quero tocar nessa noite. Entendemos então que Jacó, quase aproximando da sua velhice, ele tem um filho, e esse filho se chama José. E a Bíblia vai dizer então que a mãe dele chamava Raquel, amém? E Raquel, quando estava voltando, quando José vem fazer um concerto com seu irmão Esaú, ele passa pelo vale de Jaboque, e ele então tem uma luta travada com o anjo. É onde a gente canta aquele corinho. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis deixar soltar. Então entendemos que aqui Jacó passou por um processo ali de autoavaliação naquele vale. Entendemos então que José, ele foi gerado pela sua mãe já na velhice. E entendemos então que Jacó, ele tinha um olhar diferente para José. Às vezes a gente escuta assim dos nossos filhos, escuta de outras pessoas: ah, o meu pai, a minha mãe ama mais a minha irmã do que a mim. Será que existe isso na igreja? Vamos lá, os filhos aí. Vamos lá. Existe ou não? Hã? Camila não pode falar, né, Camila? Nem quem? Nem Samuel. Mas vocês vão ter filhos e vocês vão escutar isso. Em nome de Jesus. Entendemos então que gerava um pouco de ciúme. Porque José era aquele que se assentava mais perto do pai, trocava um tete a tete. Às vezes o pai chegava cansado do trabalho, creio eu parafrasear, chegava com fome, ele levava a comidinha: toma papai, está aqui para o Senhor comer. Agradava mais o coração do pai. E entendemos então que José, ele sempre era aquele que se destacava. Quantos aqui já se destacou entre o meio de seus irmãos, seu trabalho? Isso não é só na Bíblia não, acontece no nosso dia a dia também. Entendemos então que José, ele era diferenciado. Ele vestia uma roupa top da galáxia. A Bíblia fala que ele usava uma vestimenta a qual ninguém tinha. Não se achava nem um ponto de costura. Ela era toda
bem feitinha, não tinha nada de defeito. E era listrada. Então, aonde José apontava, ele já falava, lá e vem ele, o escolhido de papai. Entendemos que Deus começa então a ter uma chamada com ele desde criança. Deus começa então a revelar no seu coração, dele entender e interpretar sonhos. Mas José só vai entender esse processo quando ele já está lá dentro do Egito. Você já vai ficar para um outro dia, amém? Se o Senhor permitir. Mas entendemos que José, certa feita, ele tem um sonho. E ele fala, olha galera, sentar todo mundo na mesa. Essa noite eu tive um sonho. E eu via que se erguia os feixes e se curvavam diante de mim. Aí automaticamente aquilo ali já gerou um ciúme. Ué, mas o que será que José está querendo dizer com isso aí? Será que nós vamos ter que se curvar diante dele? E José não se contentou. Deus então visita José novamente e mostra para ele que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Biblicamente falando, vamos dizer que o sol seria Jacó, que era o pai. A lua não seria Raquel, porque Raquel já tinha falecido. Amém? Então, quem na verdade seria a lua seria Lia, que foi a primeira esposa de Jacó. E entendemos que as 11 estrelas eram os seus 11 irmãos. Mas eles não se contentaram. Falaram, mas espera aí, o cara sonhou de novo que nós iríamos nos curvar diante dele. Até o próprio pai pergunta para ele, mas José, espera aí, você está dizendo que até eu, o seu pai, vai se curvar diante de você? José então não entende qual era o propósito de Deus. Mas vemos aqui então que certo dia o seu pai chama ele e fala, ei filho, por que você não está ajudando os seus irmãos a apacentar as nossas ovelhas? Então Jacó dá a ele uma ordem para ele ir até os seus irmãos e levar algo para eles comer e trazer o que, igreja? Notícias. Boas ou más? Eis aí a questão. Às vezes nós, filhos, Deus, Ele sempre envia um anjo para quê? Para nos guardar, amém? E esse anjo, ele leva o nosso relatório dia a dia. De boas ou más notícias. E sem contar que ainda tem um acusador. Que fica 24 horas nos acusando das nossas atitudes. Por isso que às vezes a gente passa por algum processo e demora a chegar até onde Deus quer que a gente chegue. Porque às vezes nós não estamos preparados ainda. E o adversário ele vai acusar Deus. Não, mas peraí, como você vai abençoar o teu filho? Ele é um mentiroso. No trabalho dele ele fala mentira. O trabalho dele ele não condiz com quem ele diz que ele é. Domingo ele está na igreja, quarta-feira ele está na igreja, mas aqui fora ele não dá um bom testemunho. É enganador. Faz muitas coisas que não deve. Mas entendemos que aqui Jacó deu uma missão para José, uma pequena missão. Não foi uma missão grande. Foi de apenas ir ver como estavam seus irmãos. E ver como estavam as suas ovelhas. Deus às vezes, Ele usa algo para nos dar, para nos destacar. Quem é que já ouviu alguém falar assim, nossa, aquela pessoa ali tem o dom para cozinhar, aquela pessoa tem um dom para tocar, aquela pessoa tem um dom para aquilo. Outras falam assim, nossa, aquela pessoa, ela é talentosa,
que ela pega, ela faz, ela consegue, ela vai adiante. E entendemos então que quando Deus nos dá essa posição, gera ciúmes de alguém. É aí que está o X da questão. Às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala assim, poxa, eu ainda não tenho praticamente nada, só tenho a graça. Mas gera muita inveja. Isso é normal, igreja? Não. Existe inveja boa? Nunca ouvi falar. Será que quando nós saímos do Brasil e chegamos aqui, será que nós já causamos inveja de alguém? Às vezes começa dentro da nossa família. Deus te dá algo e você começa a fazer com ordem, decência e com zelo. E você começa a se destacar. E entendemos então que José, ele encontra com esse homem, pega ali uma informação, estou à procura dos meus irmãos. E eu fui pesquisar de onde eles estavam, de Siquém até Dotã, dava em torno aí de 22 milhas e meia, vamos supor aí em torno de quilômetros, 25 quilômetros andando a pé. Não é tão perto. Se for a pé aí, dá mais ou menos aí uns 45, 50, uma hora aí, para mais. O Ademir sabe aí que ele fazia um trotezinho, né? 25 milhas daqui a Denver. Daqui a Denver. Milhas. É uma boa caminhada. Entendemos então que José não teve preguiça. Recebeu uma ordem do pai, eis-me aqui. Quantas vezes nós recebemos uma ordem do nosso pai e nós não falamos, eis-me aqui? Encontramos várias desculpas. Ah, não vou. Trabalhei hoje o dia inteiro, estou cansado demais. Eu? Não, vou deixar o pastor lá lá. Ele se vira lá. Fica na fé. Mas você sabia que todas as vezes que você faz algo com alegria, Deus ele recebe e devolve? Não adianta nada também fazer algo simplesmente para chamar a atenção e fazer lucro. Hora nenhuma você vai ver José falando, eu quero fazer mais o meu nome com meu pai. Quem sabe agora ele vai trocar minha túnica agora, vai me dar uma mais top. Não. E José então, ele continua nessa caminhada, e de longe vem José, e os irmãos deles, assentados, avistam ele de longe, e já falam tu com a outro, ei, Rubem, ei, e vem o sonhador, e vem o melhor, e vem o escolhidinho de papai. E Deus falou algo comigo que eu parei para pensar muito nisso. Nós lemos aqui que quando eles avistaram José, eles fizeram o quê? Conspiraram. E eu fui pesquisar. Não tem como uma pessoa sozinha conspirar sem não tiver uma outra pessoa. Para ter uma conspiração, precisa ter no mínimo 2 pessoas. E o Senhor começou a falar comigo que tem muitas pessoas que estão conspirando contra a nossa vida. Mas também o Senhor falou, e quando eles conspiram, eu te inspiro a você fazer a diferença. Porque quem é inspirado pelo Espírito Santo, ele não tem tempo para sentar, para falar mal, para planejar algo, para querer tomar o lugar dos outros. Aonde que está escrito mesmo? Salmos capítulo 1.
não se assenta na roda dos... Escarnecedores. Será que nós temos sentado às vezes? Às vezes eu me acho um pouco até velho, sabe, pastor? Não sou tão velho de idade, mas a minha mente... Ó, levante. Mas às vezes eu me pergunto assim, quando eu estou às vezes no meio de alguém conversando assim, eu percebo que aquela conversa já não está tendo nada de aproveito. Eu não desfaço de ninguém, mas eu vou sair de fim. Se eu não conhecer a pessoa, talvez no primeiro momento ali eu vou ter contato. Mas se eu vejo que aquela pessoa, se eu cheguei depois de algum lugar, se aquela pessoa tiver, eu já passo longe. Não, mas que é isso, pastor? Você está fazendo recepção de pessoa? Não. Eu tenho a escolha de escolher com quem eu quero andar. Porque tem pessoas, irmãos, que não é digno de ter o nosso tempo. Tem pessoas que, quando a gente para um pouquinho, já é motivo, às vezes, para conspirar contra o meu irmão. E entenda uma coisa: se você está conspirando contra alguém, você está conspirando contra o próprio Deus. Cuidado! Tem muitas pessoas que estão conspirando contra o seu próximo, mas não sabem que está conspirando contra Deus. Porque tem muitas pessoas que não vão adiante. Não sei se isso já aconteceu aqui, pastor. Às vezes Deus envia alguém para a obra e a pessoa começa a se destacar. Está junto, está fazendo. Aí, no meio do arraial, levanta um conspirador. E ele começa então a conspirar. Você viu? Fulano ali, chegou agora, já está se destacando, está querendo alguma posição. Se o outro irmão não tiver sabedoria, ele vai se juntar e vai conspirar aquele pensamento. Só que eu parei para analisar algo. Se essa pessoa que está sendo conspirada por alguém, ela não tiver um nível de maturidade, ela acaba o quê? Indo embora. Mas eu percebo outra coisa, que todas as vezes quando alguém se levanta e se conspira contra a nossa vida, aquela pessoa também não fica. Será por quê? E eu fui ver isso dentro da palavra. Vemos que Rúben, quando os irmãos pensaram em matar, ele não estava perto. Depois ele retorna e fala: não vamos matá-lo não. Vamos fazer diferente. Vamos pegar ele. Vamos jogar ele dentro da cisterna. Ei, deixa eu te dizer algo. Às vezes tem alguém conspirando contra a minha vida, contra a sua vida. Mas não te preocupe. Porque Deus, Ele não vai deixar ninguém tocar um fio de cabelo seu. Entendemos, se nós voltarmos um pouco nas Sagradas Escrituras, Daniel, ele foi lançado aonde, igreja? Dentro da cova. E dentro dessa cova tinha o quê? Leões. Parando para analisar, José foi lançado aonde? Na cisterna. Quem aqui já passou por um momento que às vezes ele parou e ficou pensando: e agora? O que eu vou fazer? E eu parei para analisar algo de Daniel e José. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões porque ele não quis se curvar. Amém? E lá dentro dessa cova tinha o quê? Tinha leões.
dentro desse período, a mente de Daniel não estava vaga. Ao contrário de José, foi lançado em uma cisterna profunda, sem água, tudo escuro. Às vezes tem situação na nossa vida que é melhor ter um leão rugindo do que estar com o pensamento vago dentro da cisterna. Porque quando você está no obscuro, sozinho, a tua mente começa a processar algo, coisas que não agradam ao Espírito Santo. Mas enquanto Deus pega essa visão, enquanto Deus está te inspirando, Deus está te dando a oportunidade de você fazer algo diferente. Há duas diferenças que eu vejo entre Daniel e José. José, lançado dentro daquela cova, daquela cisterna, ele nem imaginava como ele iria sair dali. Creio que ali, ele dentro daquela cova, cisterna, o pensamento de morte já veio. É o meu fim. Para mim acabou. Vou morrer aqui. Daniel já foi diferente. Daniel já começou a interceder e andar no meio dos leões. Eu sei que vocês estão vários dias sem comer, mas eu sei que não sou a comida preferida de vocês. Porque eu estou no azeite. Vejamos que antes de lançar ele dentro da cisterna, o que eles fazem? Arranca a sua túnica. Quantas vezes o inimigo não quer arrancar a nossa túnica? A nossa fidelidade, a nossa lealdade, nosso comprometimento com Cristo. O inimigo, ele quer deixar nós nus, para todo mundo passar e ver. Olha lá, aquele que é o sonhador, aquele que vai lá na igreja, olha como ele está ali, É assim que ele faz. Ele gosta de expor. Algo que me chamou muita atenção. Noé navegando, aí cessa tudo. A Bíblia fala que Noé, a primeira coisa que ele faz, ele planta uma vinha. E aquela vinha, então, ela cresce. E a Bíblia diz então que ele extrai e faz um bom suco, um bom vinho. E ele então bebe daquele vinho e passa-se do limite. E a Bíblia vai dizer então que um dos seus filhos, Cã, ele então vê, olha ali a nudez do pai, porque ele perdeu-se o controle. Cuidado, para você não perder o controle e expor a sua vida às outras pessoas. Ele começa então a rir, a persuadir do seu pai, e ele não se contenta em ver no Deus do pai, corre lá dentro e começa a chamar os seus dois irmãos. Os dois irmãos falaram: eu não vou conspirar. Deixa eu te dizer algo. Quando você vê alguém que estiver caído, nu, não ria. Vá de costas e tampe a nudeza. Sabe por que a oportunidade que você está tendo de usar de misericórdia não é expondo a nudez do meu irmão que eu vou levantar ele.
Não, eu vou expor aquele abençoado ali. Cuidado. Em vez de você conspirar, se inspira em fazer o contrário. Faça a diferença. E José ali dentro ali, tremendo, com medo, sem saber qual seria o seu destino. Mas então o homem volta e fala: epa, peraí, que valia teríamos de jogar esse miserável aqui dentro? Não. Vamos matar o carneiro, vamos salpicar de sangue, levar as vestes para papai. E de longe, ele avista uma companhia de ismaelitas que vinham passando por aquele caminho. Interessante que aquela companhia que estava vindo até eles eram parentes, descendente de quem? Ismael. Pare e pense. Duas famílias se encontram em destinos diferentes. Entendemos que José não sabia, nem ele sabia os seus irmãos, mas quando chegaram perto, ofereceram: ei, temos aqui um escravo bom para vocês. Mas peraí, a Bíblia vai dizer que esse não era o serviço deles. O serviço deles era fazer o quê? Perfume. Cuidado para você não mudar o seu propósito no meio da sua trajetória. E eles então pegam José e vendem para os ismaelitas. Oxi! Como assim? Eles mudaram o seu propósito. Eles não tinham nada para oferecer a não ser José como escravo. Mas Deus já tinha o quê? Um plano perfeito traçado. Entendo o seguinte: a Bíblia vai dizer então que os seus irmãos vendem e retornam para o pai e entrega a Jacó a túnica. Falei: pai, José não retornou conosco. Veio uma besta fera e comeu José, só restou apenas túnicas. Olha que tristeza profunda de Jacó. Parando para analisar, pastor, Jacó enganou Esaú, também foi com uma pele de cordeiro, né? Porque a Bíblia fala que Esaú, ele era cheio de pelos. E cá também os seus irmãos mataram uma cabra, pegaram o sangue, salpicaram na veste e levou para Jacó. Cuidado. Tudo aquilo que você planta um dia tem um retorno. Da mesma forma que Jacó usou de usurpação, ele também foi usurpado. Ele foi traído. Falaram uma mentira a respeito de José. Mas a Bíblia vai dizer então que José, ele é levado, e quando chega a determinado lugar, encontra-se com Potifar. Deus, ele sabe de tudo, ele é perfeito. O propósito estava quase se concluindo. Olha a vida, olha a trajetória que José começou. Perdeu a sua mãe logo na infância. Foi criado por mãos de uma outra mulher. Foi instruído pelo seu pai, mas maltratado pelos seus irmãos. José tinha tudo para não dar
Mas José, ele foi inspirado por Deus. E entendemos que, para se cumprir o propósito de Deus, às vezes é necessário passar pela cisterna. Para cumprir o propósito de Deus, é necessário às vezes passar pela cova dos leões. Para se cumprir o propósito de Deus, às vezes temos que aceitar algumas ordens, principalmente nessa nação. Você só não deve concordar com mentira. Começou a caminhar com alguém que profere mentira, é usurpador, enganador, sai fora. Porque se você ficar perto, você vai se contaminar. Se parar para analisar, Jesus andava com quem, igreja? Somente com os discípulos. Jesus não ficava no meio assim, de grupinho, batendo papinho. Será que como é que fosse no dia de hoje Jesus aqui, pastor? Será que Jesus ia usar o WhatsApp? Será que Jesus ia dar um like no Instagram? A Bíblia vai dizer então que José ele é comprado por Potifar. E ele é levado então como escravo. Meu tempo já está acabando. Eu também já estou terminando. Teria mais coisas ainda para ministrar, mas deixa para outro dia. Tem muita coisa aqui, mas não vai dar tempo. Mas eu quero chegar nesse tema. Deus ainda realiza sonhos. Como vocês já sabem, José passou por um período de prisão por algo que ele não fez. Muitas das vezes nós devemos deixar que o Espírito Santo nos justifique. Talvez você não fez nada, mas o seu nome está rodando na mídia, teu nome está rodando em grupos, teu nome está rodando aí por toda a América. Ei, deixa eu te dizer, que paz. Porque aqueles que conspiram contra a sua vida, não está conspirando não é contra a sua vida, é contra o próprio Deus. E a justiça de Deus, ela vem. E José, então, ele passa por todo esse processo: mentira, traição, engano, prisão. Mas, um dia dentro da prisão, ele revela 2 sonhos. Deus então começa a dar a ele o que? Interpretação de sonhos. Aí a coisa começa a melhorar. Repita comigo assim: por um período, as coisas podem até estar ruim. Mas no tempo de Deus, vai dar certo. E José diz apenas assim: lembra de mim quando estiver diante do faraó. Deixa eu te dizer algo. Talvez você que está aqui, você tenha a oportunidade de ajudar alguém a estender a mão. Lembra dessa pessoa. Lembra do teu próximo. Ame a ele como a ti mesmo. Queira o bem dele como você quer o teu bem. E José então ele é levantado depois como governador do Egito. Interpreta os sonhos de Faraó e diz para ele: olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Mas se você fizer assim, vai dar certo. E para encerrar, chega-se um momento muito difícil, aonde acaba-se a comida, acaba tudo, e só tinha comida onde? Deixa eu te dizer algo.
Talvez tem pessoas que te abandonaram no meio do caminho. Talvez tem pessoas que desacreditaram de você. Mas o Senhor ainda vai dar a oportunidade de você abençoar essas pessoas. Creia que você não é aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito. Você é imagem e semelhança do Deus de Israel. José, se ele tivesse acreditado de tudo aquilo que falaram dele, José não seria o governador. Mas José guardou o seu coração. E a Bíblia vai dizer então que numa oportunidade acontece o sonho que ele teve de se curvarem o sol, a lua e 11 estrelas. Deus ainda realiza sonhos. Eu não sei qual é o sonho que você teve, ou qual é o teu sonho, mas eu quero te dizer: volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Ei, pastor, estou aqui há 5, 10, 15 anos. Eu ainda não tenho minha causa, eu ainda não tenho minha companhia, eu ainda não tenho a minha cidadania. Ei, creia, Deus ainda realiza sonhos. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero adorar o louvor nessa noite. Eu quero que você cante essa canção com bastante temor no seu coração. Se você está aqui nessa noite, você passou por alguma humilhação, no lugar da vergonha, o Senhor vai te dar dupla honra. Eu creio nisso. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Pode aumentar mais um pouquinho, por favor. Você diz Adore. que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. É bem assim. Você diz que não tem jeito, mas Deus te diz que tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Meu Deus. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Creia. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: Eu ainda realizo. os sonhos. Volte, volte, volte. A noite fez parar.
especiais, aquele que tem um pedido especial. Vamos estar orando nessa noite pelo pai os pais, acho que é o pai da Edicélia, né? Nós temos aqui alguns pedidos de oração, eu guardei aqui na semana passada. E para que a gente não possa esquecer, a gente precisa reativar as nossas orações, né? Nós temos esse pote aqui e ele não está enfeitando aqui em cima. O pote vazio não enfeita, ocupa espaço, né? Então, esse pote aqui é que nós temos ali uns papeizinhos, a gente cede para as pessoas escrever as suas orações. Mas parece que o povo não gosta muito de pedir com oração, não. Tudo bem, é um direito de cada um. Mas a gente deposita ali, a gente fica orando todos os cultos pelos pedidos. Então, se você tem um pedido, quem sabe a gente pode começar hoje, né? A gente escrever os nossos pedidos e colocar aqui dentro. E a gente vai orar, e até terminar o ano que vem a gente começa de novo. Porque vida com Deus é algo profético, é algo que acontece mediante. Nós temos que interagir, irmão. A gente não pode sentar e esperar. Nós estamos num culto de fé, né? Um culto de fé. E aí a gente tem que agir de que forma? E é fazendo essas coisas, colocando a nossa fé no Senhor e interagindo com Deus. Então, se você tem um pedido de oração, ali atrás tem um papelzinho, depois você pega, escreve, põe aqui, e a gente vai estar orando aí. Mas já conseguiu e não quer dar testemunho? Tudo bem, acho que edifica, mas se não quer, não tem problema. Deus já sabe, e quem fez é Deus mesmo, mas a gente continua orando pelos pedidos de oração. Então, só se você pegar e depositar aqui, a gente fica orando. Nós temos aqui o pai e a mãe da Edicélia. Nós temos o irmão da pastora Cídia, nós temos a Daiane, acredito que ela já deve ter melhorado, porque ela me disse que estava provavelmente ia trabalhar, voltar ontem, na terça-feira, né? A trabalhar. Temos o Júnior. Quem foi que pediu pelo Júnior? A Nélia. Michele. O do Ciné, foi a Michele que pediu isso. E tem pela Iane, que a gente não sabe mais, a gente espera ter. É melhor porque teve domingo foi atrasado. Estava melhor, vamos continuar orando por ela. Que Deus possa abençoar a vida dessas pessoas e pelos pedidos que alguém possa colocar aqui a partir dessa noite. A gente vai começar a fazer isso, colocar, inclusive no domingo também, vamos alertar o nosso povo. Que o povo possa botar no pedido de oração, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Quero pedir oração também pela igreja, né, nossos eventos que vão surgir daqui até o final do mês, aliás, até o início do mês que vem, né, não se esquecendo que nós temos aí no final do último domingo, é o domingo onde que os adolescentes e as crianças vão estar louvando o Senhor no culto, né, e depois vem o dia 31, vem o Hallelujah Night, a gente vai estar fazendo aqui, vai ser uma noite, terça-feira à noite, 7h30 p.m, vamos estar aqui, vamos estar orando, porque o diabo também tenta no dia de Hallelujah Night, sabia? A gente vê que umas crianças que elas ficam fora do controle. Então a gente precisa ter paciência, calma, e trazer para o eixo de volta, porque a intenção é ter comunhão, né? A gente tem comunhão. Mas o diabo também tem essas coisas, ele fuça onde deixa espaço, né? Então vamos estar orando por esse dia especial, a gente vai cuidar das nossas crianças. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, hoje nós recebemos o rapaz que fez o orçamento de botar as calhas ali fora no telhado. O telhado que foi feito precisa ter uma calha, porque a chuva está caindo no terreno do vizinho, não é bem no terreno dele, mas em cima do muro, mas cai lá. Então, quando estavam construindo, a gente perguntou se vai ter calha. Então, nós chamamos um rapaz conhecido do nosso irmão daí, e ele esteve aqui hoje, ele nos cobrou $900, com material e tudo, colocando a calha todinha daqui até lá embaixo, e mais nessa parte aqui, da entrada aqui, e os tubos. Então a gente vai fazer uma campanha, e eu tive vendo o preço das calhas separadas, as calhas de 9 pés, elas estão de $95 a $110 cada uma. A gente vai usar, pelo menos, se fosse colocarmos nós mesmos, nós íamos usar pelos 6 calhas. 6 calhas, agora não é só a calha, né? É a calha, são os clips, são os tampa,
E são as conexões do cano que desce, a parte de baixo. Então, acho que mão de obra aí a gente ia gastar em torno de uns 500 a 700 mil, dólares. 700 dólares, né? Então, 900 dólares, acho que a gente está quase no equilíbrio. Então, acho que a gente vai fazer a campanha e vamos colocar. Aliás, nós já vamos mandar ele fazer, ele vai vir sábado que vem, não esse, o próximo, para instalar ali as calhas do lado de fora. A gente precisa ser feito, porque a gente não quer problema com o nosso vizinho, né? Nunca nos deu problema nenhum, né? E também nós não queremos ser problema para o nosso vizinho. Precisa ser feito? Precisa ser feito. Então vamos fazer em nome do Senhor Jesus e vamos fazer a campanha. Mas em música que sentido? Já fizemos algo muito mais constante do que isso. Eu tenho sentido que isso vai ser muito rápido. A gente vai fazer uma mural aqui, vamos colocar aqui 900, domingo, o que vai entrando a gente vai colocando, a gente paga. Vamos pagar de imediato e depois vamos ressarcir isso para a caixa da igreja em nome do Senhor Jesus. É assim que a gente faz, é assim que a gente vai continuar fazendo, né? E orar para que Deus possa abençoar vocês, as nossas vidas, para que a gente possa ter trabalho, saúde, e aí a gente vai fazer isso na casa do Senhor. No dia que a gente subir, Jesus vai voltar, a gente vai deixar aí, e Satanás aí, os seus anjos, faz o culto aí fora, fica com a cara. No céu não precisa ter cara. Pelo menos a gente contribui para que eles fiquem aí, né? Vai junto com a gente, fica aí, né? Fica aí, e deixa em paz. Porque depois a gente vai ficar tudo para aí, não é verdade? A obra de Deus a gente tem que fazer aqui na terra, né? A obra de Deus não faz no céu, não, é aqui na terra. Isso também é obra de Deus. Cuidar da casa de Deus. Não é verdade? Então vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, pedindo. Pensei que ela tivesse alguma coisa a mais. Tá. Você é meu. O sobrinho da Jackson. O sobrinho da Jackson. Tem que botar aqui. Eu vou escrever aqui, porque sempre esquece. E está sempre sendo pedido, né? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir para o Ademilson, que está ali com os olhos bem fechados, concentrado, em nome do Senhor Jesus, orar pelos pedidos. Porque quem querer que nós oramos de olho fechado? Amém. Ele ora. Então vamos orar, ele ora.